Oro a ti, clamo a ti, y siempre, siempre, siempre tengo la respuesta de tu amor. Oro a ti, clamo a ti, y siempre, siempre, siempre tengo la alegría de oír tu voz. Los pensamientos más sencillos escuchas de mi corazón, y los anhelos escondidos se hacen reales por tu amor. Esto es tu bendición. Gracias, mi Señor, te digo gracias. Mi vida, mi fuerza, mi tiempo provienen de ti. Gracias, mi Señor, muchas gracias. Tengo mucha más sed de ti. Creo en ti, vivo en ti, solo en la profundidad de tu amor yo puedo ser. Creo en ti, vivo en ti, y por la siempre intensa luz de tu palabra puedo existir. Los pensamientos más sencillos escuchas en mi corazón, y los anhelos escondidos se hacen reales por tu amor. Esto es tu bendición. Gracias, mi Señor, te digo gracias. Mi vida, mi fuerza, mi tiempo provienen de ti. Gracias, mi Señor, muchas gracias. Tengo mucha más sed de ti. Gracias, mi Señor, te digo gracias. Mi vida, mi fuerza, mi tiempo provienen de ti. Gracias, mi Señor, muchas gracias. Tengo mucha más sed de ti. Hoy tengo mucha más sed de ti. 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 Me has conducido a una nueva vida, donde he encontrado valor a mis días. Estaba a tu lado y no te conocía. Había un vacío en mi interior. Puedo verte y escucharte, a tu mano quiero aferrarme, amarte con todas mis fuerzas, permaneciendo junto a ti. Nueva creación, esta es mi verdad, es mi decisión. Aprender a amar, nueva es la palabra que viene a cambiar todo lo que en mí era oscuridad. Nueva es esa luz que viene a mostrar un nuevo camino a la libertad. Nueva es tu palabra, Nueva iglesia. Estávamos falando nos dias anteriores sobre a importância vital, absolutamente necessária
para poder passar de derrota a vitória e de que seja Cristo quem esteja reinando na sua vida. Eu não disse que esteja presente, mas que esteja reinando. Você sabe que Jesus, como Messias de Israel e Salvador do mundo, né? Mas especificamente como sua condição messiânica, ela tem dois aspectos claramente diferenciados, claramente profetizados. Porque, primeiro, aparece aquele servo sofredor que você encontra em Isaías capítulo 53, né? Aquele que, como ovelha, vai ao matadouro e não abre sua boca. E outra coisa é quando ele voltar pela segunda vez, com seus santos, como rei. Sua transcendência, que possa se impor e instaurar-se, que possa instaurar seu reinado como leão da tribo de Judá e já não como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é a mesma natureza, é o mesmo Cristo, mas é um cordeiro que se sacrifica no altar de bronze para o perdão do pecado e um cordeiro cuja sangue vai ser aspergida no lugar santíssimo no propiciário, sobre a coberta da Arca da Aliança. Uma vez só, um dia só, um grande dia, o dia de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia 10 do mês 7º, anunciando a sombra, a figura, a tipologia do grandioso e glorioso que viria no futuro da humanidade. E que naquele tempo, pois estava no período das sombras, no período em que simplesmente era a parte ritual, sem saber que isso significava ou representava algo mais. Era algo literal para o que eles pensavam que era imediato, para o perdão do pecado cotidiano deles. Mas anunciava a libertação de toda a criação. A que hoje você pode ler na sua escritura que diz que gime esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus que vão libertar a criação da sua escravidão de corrupção. E vão levar nessa mesma condição, a condição de liberdade. Então, nessa mesma ordem de ideias, naquela narrativa emocionante, podemos ver uma primeira e uma segunda vinda do Messias. E pensam alguns, de onde que tiram isso os cristãos? E do que vocês pensarem que o Messias é um só, né? O judaísmo chega a pensar nisso e a gritos feridos exclama com seus pulmões. Acaso não leram que Moisés esteve no monte de 40 dias porque Moisés era o homem Mem, homem de 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos de peregrinação nos 7 desertos. Esse Moshe, esse homem Mem, ele esteve 40 dias no Monte Sinaí, né? Vamos dizer assim. E traz umas tábuas que quebrou quando encontrou aquela situação do bezerro de ouro e estava Arão e todo o povo aí que ficou comprometido. E ele teve que voltar a subir e voltar a descer, né? Estamos falando de que com o pacto de Deus primeiro foi um e se quebrou e depois foi outro. E foi assim que está escrito. Eu não estou dizendo nem mais nem menos. Eu não estou acrescentando nada. Mas também não posso subtrair nem
nem ignorar de que é uma maneira de subtrair, né? Porque são duas vezes com respeito ao grande Moisés, o grande profeta insígnia do judaísmo. Então, para quem possa ver e tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir de que aquele Messias fará presença através da vida dos seus santos, daqueles que se renderam a Ele, não como cordeiro, mas como rei. Como cordeiro, Ele é o servo de Jeová. Assim apresenta Isaías capítulo 53, e é um servo sofredor, né? E que é o que a cristandade faz? A comum e corrente, a normal cristandade que existe, que você conhece, receber o cordeiro, fazer festa, comemoração, se for necessário com palmas. Assim seja, tipo, porque é a festa de Sukkot, e fazem com palmas, e dizem, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Por quê? Porque chega nosso curador, nosso redentor, nosso libertador, nosso condutor e curador, nosso consolador, aquele que vai guiar-nos, que nos vai proteger, aquele que cobre, aquele que ampara. Mas aquele que te serve, você é o epicentro. Você está no trono e ele é o copeiro. Você é o rei e ele é seu servo, o servo de Jeová. Ali diz isso em Isaías 53. E nos diz o livro dos Juízes, no capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem lhe parecia. Ou pareciera que este artigo, que esta parte, este trecho vai se repetir ali mais para frente no livro 2, né? No capítulo 21. E no versículo 25, que diz textualmente: nestes dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia. Mas realmente não se está repetindo. O que se repite, geração após geração, é essa tragédia. A tragédia de que muitas pessoas confessam com seus lábios a expectativa e esperança que têm de que as coisas melhorem materialmente ou espiritualmente para você, talvez para a sua família, para a sua vida, para a sua situação emocional, sentimental, acadêmica, do trabalho, seja qual for, no campo também que for, incluindo também seu desenvolvimento espiritual. Então, se manifesta, confessam com os lábios que nunca vamos dizer com sabedoria que algum tempo passado foi melhor, que o melhor está por vir, que o melhor vinho está à frente, que vamos à frente para a perfeição, que o caminho da vida para o entendido é para cima, etc. Temos um grande pacote argumentativo, doutrinal, teológico. Temos um arsenal de versículos para sustentar uma grande expectativa de que mais para frente vem o bom, que mais adiante vem o bom. E aí você está caminhando como aqueles jumentinhos, burrinhos que vão como perseguindo uma cenoura que está amarrada com um fio na frente e que leva ao carreiro. E aí na frente dos seus olhos, e aquele jumentinho leva a cenoura sem saber, e sempre está uns centímetros para frente aquela cenoura. Então, passa uma geração, e passa outra geração, e passa outra, com aquela esperança de que, já quase vamos libertar a escravidão da corrupção. Mas olha, qual liberdade gloriosa, senhores, se ainda nem foi conhecida essa liberdade gloriosa dos filhos de Deus. É uma coisa que não existe ainda, que não veio ao mundo ainda, como nos dias de Noé, que não havia chovido naquela região.
até então. Extraño, ¿verdad? Né? Não parece estranho, né? No va a venir Só que, gran diluvio. ao contrário daquele exemplo, aqui não vai vir um grande dilúvio repentinamente produzido por Deus. Algo alheio à nossa bondade, ao nosso propósito. Não é assim, não. Está se referindo a que o comum das pessoas está sem prévio aviso. Estarão comendo, bebendo, casando-se. Tipo, ou seja, as coisas continuam iguais. Cuando se come, cuando E se bebe, como, cuando se quando é que as pessoas se casam, se bebem, convivem? Tipo, a qualquer momento, em todo o tempo da sua vida, desde Adão até hoje. Então, o que estamos dizendo aqui? Que a tragédia está aqui. Juízes capítulo 17, versículo 6 diz: Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem lhe parecia. en aquellos días, Naqueles dias, né? Diz en estos días, Juízes 21. E aqui nos diz neste outro, nestes dias. Nestes dias. nada en general, Ou, quando narramos a história da cristandade em geral, ou da nova igreja também em particular, então queremos nos referir a algo que aconteceu há 10 ou 15, 20 anos, 40 anos atrás. Então dizemos, oh, naqueles dias não havia rei na minha vida, ou na vida da nova igreja, tanto faz. Mas passa nas páginas do capítulo 17, 18, 19, 20 e 21, e aqui diz, nestes dias estos días, não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia. É uma situação, então, que se repete e se mantém desde aqueles dias até nestes dias. ahí está. Aqui é que está o ponto. Y entonces no E então, não vamos pensar então de que amanhã as coisas vão ser diferentes se não fizermos uma mudança com uma decisão pessoal, transcendental. trascendental. Isto não vai se resolver com uns panos de água, né? Isto não vai se resolver com boa vontade, com oração e jejum, Senhor. Não, que isso não. E dizer, o Senhor da glória nos leva até um nível de manifestação. Amém. Não. Não é assim. Claro que não. Porque isto é algo que temos que fazer. Alguna vez en su É como nos relatava alguma vez no seu testemunho da semana passada o irmão Camilo Seleita, quando ele falava que tinha uma camisa roxa, né? y que tiene E que ele falava que algum dia aquela camisa foi azul, havia sido azul, porque ela havia estado embaixo do sol e sobre a chuva e tinha muitas lágrimas e suor e bom, o que quer que seja que pudesse ter mudado aquela cor daquela camisa, porque tinha que lavar e secar e voltar a usar e secar, já tinha mudado de cor, já era uma cor diferente. en Miami. Pero ¿qué pasó con la? Mas o que aconteceu com aquela camisa? Tipo, Pues mira, se então destiñe, pero en el trabajo elas desbotam mais no trabalho. bonito tener E isso é muito bonito. Ter uma camisa desbotada, trabalhada e não que seja uma camisa novinha, linda, elegante, impecável, mas que esteja guardada no armário e cheirando perfume, mas que nunca seja usada, que nunca seja trabalhada, que nunca chorou sobre ela. É como ter, por exemplo, sua Bíblia com suas páginas douradas, mas que você não a lê. no la cree, E se a lê, não estuda. E se a estuda, não examina. E se examina, não a crê. pero no decide. Então, de nada serve. Ou se a crê, mas não toma uma decisão, é igual. Não acontece nada. Esto sucedía Então, porque si aí estamos. Isto acontecia porque se não há um rei que governe, cada um é um rei. Enquanto Cristo não for meu rei, então eu tenho meu cordeirinho pela fé,
aquele cordeirinho de Deus que me tira o pecado do mundo. É meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor. É como se fosse o meu copiloto para aqueles, como dizem alguns adesivos nos automóveis. Ele é meu copiloto, me ajuda, fura meu pneu aí, me ajuda, tem uma escolta, um conselheiro, tenho um enfermeiro, segundo a gravidade, uma quantidade de funções para meu serviço ou para teu serviço, que te produz bênção, que economiza para você dinheiro, que economiza tempo, um monte de coisas. Mas olha, como o Filho de Homem não veio para ser servido, mas para servir, então Ele nos deu seu exemplo para que sigamos seus passos. E então nós viemos como súditos do Rei, como servos para poder também ser reis e sacerdotes como Ele, que é Rei dos Reis e sumo sacerdote. Então são as pegadas que Ele nos que deixou. Esse é o caminho que temos que seguir. Então, vamos olhar aqui para o caso do profeta Isaías, no capítulo 6, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o trono, alto e sublime. Você quer ver o Senhor como Isaías ouviu? Claro, né? Porque bem-aventurados aqueles de coração limpo, pois eles verão a Deus. E a Deus ninguém jamais viu, jamais ouviu. Você poderá vê-lo como Isaías? Sim. Mas o que diz aqui? No ano em que morreu o rei Uzias, Uzias era quase um companheiro de Isaías. Isaías ia ao palácio do rei, falavam juntos, ele mandava chamar Isaías e perguntava: o que Jeová diz, que há de novo no reino dos céus, que novidades há? Tipo, eles falavam, eles tinham confiança. O rei Uzias era como um rei, como alguns de vocês que já tiveram seu reizinho carnal, seu reizinho que para ele faz o que ele quer e ajuda a governar ele. Então, esse Uzias na sua vida e na sua também, onde quer que você esteja, você e eu também tivemos certamente o nosso Uzias, o meu rei Uzias. Uzias traduz: o Senhor é minha força, Uziyahu em hebraico, a força do Senhor. Como aquela música que diz: com o poder do Senhor está manifestando seu povo. E aí pensamos: não, que maravilha é isso daí. Nos enganamos. É isso. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 26. Aí você encontra o reinado de Uzias, que era um rapaz que era filho do rei Amazias. Quando morre seu pai, ele assume o reinado, né? O filho de Amazias com Jecolias, né? Esses nomes aí bem esquisitos, mas tudo bem. Então, o filho de Amazias com Jecolias. E o que aconteceu? Ele tinha 16 anos de idade e assume o reinado, e ele edificou cidades, ele fez o bom diante de Deus, ele persistiu em buscar ele lutou contra os filisteus, derribou suas muralhas, os derrotou. Ele recebeu nas batalhas ajuda contra os filisteus, contra árabes, contra moabitas, amonitas. Bom, ele teve fama nas fronteiras de Israel com o Egito. Ele se tornou altamente poderoso, diz o versículo 8. Altamente poderoso.
tenemos hermanos que Então, assim como temos irmãos que dizem ou que pensam de que temos certeza em Cristo e esta é minha casa e está sobre a rocha e ninguém a move. Mas espera aí. Você está na Páscoa? Você está em Pentecostés? Você já passou? Você já está edificando o terceiro templo? Ou ainda está na plenitude do Espírito? Vamos ver. Porque aqui temos aquele homem, Uzias, cheio do Espírito. Quem que era este rei Uzias? Que significava o Senhor é minha força, minha fortaleza, salvação. Né? Porque que melhor nome que esse? Então, ele edificou torres no deserto, abriu muitas coisas, divisões, organizou como nunca. Israel tinha um exército inteiro, 307.500 guerreiros. Você se lembra que Moisés e seu primeiro exército foi de 12.000, 1.000 de cada tribo? Bom, este está trazendo 307.500. Olha só. Somente os guerreiros. E oficiais tinha 2.700 oficiais como comando. E então, essa era uma força realmente poderosa. Cada oficial tinha um grupo perto de, vamos dizer, como uma igreja de 120, cada um dos oficiais. Bom, isso deu para ele tanta fama e tanto renome nesse exército, porque ele ganhou muitas batalhas e tudo mais. Diz que Uzias preparou para seu exército escudos, lanças, elmos, couraças, arcos e fundas para atirar pedras. Porque a funda era usada para atirar pedras, não é que for uma coisa exclusiva que fazia o Davi. Não. Esse daqui era usado dessa forma. Aqui, inclusive havia uma força élite que colocava a pedra onde eles queriam. E diz, preparou para o exército e deu um armamento de tudo. E diz que em Jerusalém o rei fez isso. Máquinas inventadas por engenheiros dessa época para que estivessem nas torres e nos baluartes, e eles lançavam flechas e grandes pedras e catapultas que lançavam muitas coisas e chuva de flechas. Essas máquinas lançavam 24 flechas simultaneamente em cada linha. Então imagina essa chuva de flechas. Então imagina isso, eles conquistavam fortaleza, eles derrubavam tudo. Sua fama se estendeu muito longe. E ele foi ajudado maravilhosamente até se tornar poderoso. Aqui diz isso, que se tornou altamente poderoso. Mas aqui é que vem o problema, não apenas para Uzias, mas para todo aquele crente que acredita estar firme, e cuidado que não cair. Porque diz, mas quando era já forte, seu coração se enalteceu para sua ruína. Ou seja, ele já se achava o cara, o melhor, né? Ou a melhor, porque isso também aplica para homens e mulheres. E diz, mas quando já era forte, seu coração se enalteceu para sua ruína, porque se rebelou contra Jeová, seu Deus, entrando no templo de Jeová para queimar incenso no altar do incenso. Aí está escrito. E alguns dizem, eu posso fazer tudo o que eu quiser com meus inimigos porque Deus está contente comigo e Deus me ajuda, então eu posso fazer assim. Talvez ele pensou. E aí ele se rebelou. E a isso chamam de rebelião.
Porque então aí o sacerdote veio atrás dele e 80 sacerdotes levitas vieram e diz, se colocaram na frente e falaram, isso não te corresponde, rei Uzias. Fazer isto é o trabalho dos filhos de Arão, não é seu trabalho. Ou seja, você é o rei, mas você não é sacerdote. Sai do santuário. Mas então, ele tinha um incensário e ele acreditava que podia fazer o que ele queria. Tipo, com um artista, agir e fazer o que ele quiser. Mas então ele foi ferido ali mesmo, com lepra. E começou na sua testa para que todos vissem. E começou a lepra, né? Vamos abreviar essa história. Aquela lepra não o abandonou, nunca. Ele era inclusive amigo do profeta Isaías. Mas não valia de nada que Isaías lhe impusesse as mãos, que dançasse a dança dos 7 véus, ou enchesse de óleo, não. Isto foi uma disciplina do alto. E o que aconteceu? Ele ficou assim, ficou com lepra até que morreu. E assim diz, assim o rei Uzias foi leproso até o dia da sua morte, e habitou o leproso numa casa separada. Teve que sair da comunhão por causa da lepra. Que triste isso. Uma pessoa tão potente, tão poderosa, como diz aí. Então, por que estamos falando de reis e todas estas coisas? Porque estamos falando de... Você se lembra que compartilhamos o link de uma palestra do ano 2022 sobre aquela cachorrinha Pitbull e o coelhinho do meu amigo David Nunes? Aquela situação que é da vida real me serviu como parábola para ilustrar que se se tem 2 animais das 2 naturezas diferentes, um manso que deve ser cuidado e um que é predador, se você também tem as 2 naturezas, e uma é a natureza terrenal, animal, diabólica, e a outra é o cordeirinho de Deus, pois você já viu casos e verá casos e veremos casos e continuaremos vendo onde o mal vence. Por isso é que está escrito, não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Por que está dizendo isso? De que não seja vencido pelo mal? Porque isso pode acontecer. Não vai dizer, não vai sair volando pela janela em direção a Júpiter, porque isso não vai acontecer. Ou seja, está proibindo, está advertendo, está fazendo uma advertência de algo que realmente pode acontecer. E se está dizendo, não seja vencido pelo mal, porque pode ser isso. Ou seja, se você tem um predador, seu pitbull pode comer seu cordeirinho. Sua natureza terrenal pode acabar sufocando, afogando, entristecendo e apagando o espírito. Assim está escrito. Pode entristecer e pode acabar apagando o que foi um fogo antes. E dizem, não, no começo, o primeiro amor, que se chama assim, mas mal chamado, porque o amor nunca deixa de ser. E então o que aconteceu, que se apagou. Você tinha um predador maior que o nível de glória que você experimentava. Mas o que temos que fazer? Não se trata de tirar os dentes do predador um por um. Isso seria um trabalho muito dispendioso. Simplesmente, se trata de ter uma relação com Cristo, adiante, acima, adiante à perfeição. Porque o caminho da vida é para cima, para o entendido, para se afastar desta condição de morte, enquanto Ele nos reinar. Pois o predador vai ser o que quiser. E alguns vão te dizer, não, e faz estas coisas depois, assistem diferido.
Não seja tão fanático, não precisa fazer tanta oferenda. Ao final das contas, eles estão sustentando templos e sedes. Não precisa de dar muito dinheiro de repente, nem de seu tempo. Não. E eles nunca vão te falar, tipo, oh, temos mais trabalhadores, mais pastores do que antes, temos ministros como nunca antes na história. Estamos fazendo esta reflexão. E não, eles não falam isso, porque o predador está fazendo aquele trabalho. Mas olha, se no lugar do cordeiro está aquele leão de Judá, então não importa como seja sua natureza terrenal, diabólica, não importa que seu pitbull tenha uma mordida tremenda com mandíbulas de aço, isso não tem importância, porque sempre que o leão rugir, esse pitbull vai ficar quietinho aí, quietinho, como aquelas águas aquietadas depois da tempestade, quando Jesus ordena. Não haverá mais dano, nem há risco. Ali está tudo coberto. Já tem rei em Israel. Você já não vai fazer o que você parece que é bom. Já simplesmente mudou, porque agora quem está sentado no trono é Ele. Antes, você estava sentado no trono da comodidade dizendo, me serve, me cura, me salva, me guia. Né? Eu não estou dizendo de que esses benefícios não estejam incluídos no pacote, mas eu estou dizendo, né, de que isso está incluído, mas quem se senta no trono é um e é Ele. Ao que vencer é uma promessa aqui, no final, não antes. Não pode te arrogar ainda porque não ganhaste, porque diz, ao que vencer, darei-lhe que se sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono do Pai. Diz, ao que vencer, herdará todas as coisas, ou seja, poderá ser cordeiro com bendição do Senhor, pois porque tu e você também, quem quer que seja, onde quer que esteja, poderá ser bendito. Essa é a linha. Então não importa o que tenhamos repassado na semana passada ou estudado antes, é uma transcendência tal de que enquanto você tivesse teu reizinho encorajado, teu rei Uzias, que acredita que pode pegar o incensário e que pode determinar as coisas do reino, mas não, no reino há uma ordem estabelecida. Não é como você queira, como você acredite. Não importa quantas vitórias tenha obtido. Em qual campo, no campo que for. Academicamente, pessoalmente, talvez você já tenha transcendido. Você talvez já esteja em posições muito altas. Mas você acha realmente que pode pegar o incensário como você acreditar e como você quiser? Lê para o que vai vir. É simples. Não é uma ameaça, eu estou contando as histórias. Eu estou contando as histórias simplesmente. E simplesmente você tem um predador mais forte que o Redentor que há dentro de você. Assim de simples. Não abriu espaço ainda para o leão da tribo de Judá, enquanto seguires com um cordeirinho. Né? Não importa se tiveste muitas vitórias e já acha que você está engrandecido, no campo que for. Quando morrer Uzias, vais poder ver a Deus como aconteceu com Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no templo. Como diz o texto. Por enquanto não. Então, quando estiver vivendo essa época de o Senhor me guarda, o Senhor é minha força, tenho promessas de Deus. Se você está no trono, deixa-me dizer, ou deixa-me te ajudar a sair do engano. Ou pelo menos pode pensar ao contrário, se você quiser. Mas eu estou te dizendo com paciência, com amor, com benevolência.
Não esqueça. Claro, estamos apenas a 12. Claro, estamos apenas a 12 de agosto e eu estou te dizendo isso. Há tempo suficiente, talvez, para que você tome a decisão correta e abdique, Abdiques. ou seja, Abdicar es renunciar à tua condição de reizinho. reyesito. Desça daquele trono Bájate del trono. e convida com a sua boca, invoca e traz à presença da tua vida aquele Rei dos Reis, ao grande leão da tribo de Judá. E então, toda a criação, incluindo os gentios, incluindo os judeus que não creem na primeira parte messiânica que é Jesus de Nazaré, porque não ouviram completo. Por que não? Porque ainda não mostramos para eles. É a nossa responsabilidade. Eu disse isto até o cansaço. Mas eu não vou ficar cansado e não me cansarei de repetir que é nossa responsabilidade a conversão do povo assinalado, do povo escolhido. E dizem, ai, não tão incrédulos, como é que vão acreditar? Como é que vão acreditar se não tem quem lhe anuncie para eles? Porque não é anunciar a palavra para os irmãos com o Novo Testamento e dizer, Jesus é o Senhor, Jesus levantou dos mortos. Por favor, isso é uma piada. Você tem que mostrar para eles que você era um morto e que foi levantado, que Deus te levantou. E mostrar isso para eles, sua vida. E aí sim, essas são palavras maiores. O que você é, o que você faz. Isso sim é algo que impacta. Isso realmente seria como que aqui vem um povo forte, grande, semelhante a ele. Isso. E não houve, nem haverá em muitas gerações. Isso sim. Então, vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado porque cada vez podemos ver com mais clareza e nos rodeias e nos constranges. Teu círculo ao redor de nós é cada vez mais estreito. Agitas tua unidade, continuas a revolotear e continuas instando para que finalmente cada um possa tomar a decisão mais importante da sua vida neste tempo. La decisión más importante de su vida. Já não se trata mais de entre perder sua alma e salvá-la. Não é mais entre a vida e a morte. Perder su alma. Não é entre fazer a tua vontade ou não fazê-la. La vida y la muerte. No Tivemos todas as tuas hacer bênçãos. tu voluntad. Vimos a tua mão extendida, o teu braço poderoso. Vimos Hemos visto tu mano como extendida, ouviu Israel poderoso. terrenal cada uma das suas pragas. Temos visto o mar abrir-se, o pão do céu descer, a tua coberta, a tua coluna de fogo. Vimos toda a proteção contra as serpentes, contra os inimigos. Columna de fuego. Hemos visto Tudo, toda la nada protección faltou, contra las mas serpientes, aquela geração que los enemigos. viveu aquilo pereceu completamente no Nada ha deserto. faltado. Pero esa generación que vivió Mas aquello nos advertiste e creció ensinaste completamente que podemos ter en el tudo desierto. isso e ainda mais, assim entrar na promessa como fizeram Josué e Caleb, Todo eso y crendo aún así e caminhando. entrar en la promesa como lo hizo Josué y Caleb, Temos ouvido esta mensagem y caminando. e estamos, neste momento definitivo, levantando-nos do trono de onde En este momento, temos reinado nossa própria vida levantándonos por diferentes números de anos, desde donde hemos reinado nuestra propia vida, mas estamos abdicando deste trono según el rey o la reina. e estamos dando um passo ao lado para te dar entrada gloriosa a ti, que o ganhaste, você que é o verdadeiro rei, o verdadeiro ungido, o verdadeiro Messias Que te lo has de ganado, Israel eres el verdadero e de todo o mundo. el
verdadero nosso Senhor, el verdadero nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Rei, nuestro Señor, nuestro o Salvador, grande nuestro leão Redentor, da tribo de Judá, nuestro Rey, ruge com magnificência. de la tribu de Judá. Entroniza-te na nossa vida, de maneira que podamos Trónate en nuestra vida, trazer para você a água que você desejar quando tiver sede, el agua que tú podamos deseas administrar cuando tienes sed. e servir da maneira mais amável para ti e para teu coração. Más E então, somente então, tu poderás dizer: bem, sobe, entonces, senta-te solo aqui. entonces Mas não vamos usurpar o trono. Não, não. sube, De siéntate aquí. jeito nenhum, de nenhuma No forma. vamos a usurpar Aqui estamos colocando as coisas na ordem. Estamos colocando tudo na medida. las cosas en el orden. Na medida em que nossos joelhos Suelo, toquem no chão e que nossa cabeça toque ao céu. rodillas, Estamos verdadeiramente crescendo, muito mais do que quando havia um povo altivo, soberbo, verdaderamente infatuado, creciendo mucho más. engrandecido Había un pueblo por qualquer coisa, pelo chamamento, pela revelação, pelo que seja. infatuado Não, não. por cualquier cosa, por el llamamiento, por la revelación, por lo que sea. Você não mostrou a senda, o caminho, o trajeto, e o estamos seguindo. Essas são as pisadas, seus passos. E se em algum momento, algum de nós, muitos de nós, quisemos ocupar o teu lugar e querer passar por Deus, no templo de Deus, esse foi o anticristo, mas foi somente até aqui. Até aqui existiu. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque estamos tomando esta grande vitória nesse nome que está sobre todos os nomes, que é o nome de Cristo Jesus. Amém. Que hay sobre todo nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.